O direito de superfície é de origem romana e trata de um direito real de uso e gozo do solo alheio. Ele basicamente confere a uma ou várias pessoas o direito de usufruir em terreno alheio. O artigo 1225 traz o conceito de direito de superfície, que é um direito real que traz a possibilidade do proprietário conceder a outra pessoa a possibilidade de construir, plantar ou usufruir de seu terreno por um tempo limitado. Esse tempo limitado ele é constituído por um contrato entre as partes, de forma escrita, exigindo a escritura pública, sendo obrigatório o registro no cartório de imóveis, conforme o artigo 1369 do Código Civil. Também vale ressaltar que o direito da superfície ele não autoriza a obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. O direito da superfície é válido somente para bem imóvel. Ele é transmitido pelo proprietário ao superficiário a posse direta do bem. É temporária e fim o prazo, o superficiário perderá a posse de tudo aquilo que plantou ou construiu na superfície do proprietário, sem indenização, salvo se no ato de constituição se estipulou o contrário. Será sempre feito por meio de escritura pública que deverá ser registrada em cartório de registro de imóveis, conforme falado anteriormente. Pode ser gratuita ou onerosa. Sendo onerosa, é obrigatório constar como será efetuado o pagamento. Pode ser constituída quando já houver uma plantação ou construção no terreno em questão, desde que fique claro que no ato de constituição que essa plantação ou construção existente deve ser destruída antes de utilizar a superfície novamente. O direito de superfície ele não está previsto apenas pelo Código Civil, mas também pela Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade. E aí existem algumas diferenças entre os dois quanto à constituição do direito de superfície, como, por exemplo, quando o artigo 1369 do Código Civil restringe a utilização do imóvel de superfície apenas para construir ou para plantar, enquanto que no Estatuto da Cidade ele admite qualquer tipo de exploração do imóvel, mesmo que não seja construindo ou plantando. Além disso, o Código Civil não especifica a espécie do terreno, por isso pode se tratar tanto sobre imóvel rural quanto urbano. Já o Estatuto da Cidade limita apenas para imóveis urbanos, por isso que na prática se entende que, quando se trata de um imóvel urbano, se dá preferência a aplicar primeiramente o que estabelece o Estatuto da Cidade, porque ele é mais amplo do que o Código Civil, mas isso não impede, por exemplo, do Estatuto da Cidade, quando for omisso a alguma questão específica, utilizar o entendimento do Código Civil também. Outra diferença é que o Código Civil não autoriza, em regra, a utilização do subsolo ou do espaço aéreo no terreno. Já o Estatuto da Cidade ele deixa expressamente determinado que é possível a utilização desses para a construção no terreno urbano. Outro ponto que diferencia é que o Código Civil exige que se estabeleça no ato da Constituição o prazo já determinado, um termo final, mas no Estatuto da Cidade não necessariamente, porque nele pode constar somente a indicação de que haverá uma forma de fim do direito de superfície, ainda que sem uma data específica. O direito da superfície pode ser usado para vários fins. Dentre os mais comuns estão construções de prédios, estacionamentos, supermercados ou shoppings. O mais comum dentre eles são as plantações. O Estatuto da Cidade permite vários outros meios para usufruir. Entretanto, o Código Civil limita apenas para construção ou plantação. Sobre o modo de constituição do direito de superfície, ele vai se dar pela vontade entre as partes de realizar a concessão, e essa concessão vai ser sempre feita de forma escrita, que é através da escritura pública. Isso acontece porque toda vez que se tratar de um negócio jurídico que envolve um bem imóvel, a escritura pública é indispensável para a própria validade desse ato. Portanto, na prática, se vai até um cartório de notas, lavra a escritura pública que constitui o direito de superfície, depois vai até o cartório de registro de imóveis e registra essa escritura, e aí somente assim vai ficar validado a constituição do direito de superfície. Outras formas que se igualam ao efeito da escritura pública são, por exemplo, a carta de sentença, que é extraída do acordo que estipulou a constituição da superfície, também o ato de última vontade, que tem como título o testamento, e o direito hereditário, por meio do registro da forma de partilha na matrícula do imóvel.
É importante também lembrar que o registro ele tem que ser feito na própria matrícula do imóvel e não com uma matrícula autônoma, justamente porque os direitos são exercidos sobre um só imóvel. Por isso que numa mesma matrícula vai ter tanto a constatação do direito do fundieiro, da propriedade, quanto a constatação do direito de superfície do superficiário. Quanto à possibilidade da constituição da superfície por meio do uso capião, a doutrina ainda diverge porque tanto o Código Civil quanto o Estatuto da Cidade não prevê expressamente a permissão para constituir por meio do uso capião. Mas algumas doutrinas defendem essa constituição por meio do uso capião, como por exemplo a do José Loureiro, que prevê isso na hipótese de um possuidor de boa-fé, apesar dele ter constituído de forma legal, tudo certo, ter o título contaminado por uma nulidade desconhecida do adquirente, como por exemplo numa aquisição ad non domino. Nesse caso, aí então nada impede do possuidor de boa-fé, após o término do prazo de direito do superficiário, fazer o uso capião dessa superfície. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus herdeiros. O superficiário poderá alienar a sua superfície, sendo vedado qualquer pagamento pela transmissão. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou proprietário tem direito de preferência em igualdade de condições. O descumprimento do direito de preferência não gera nulidade do ato, e é vedado ao oficial registrador ou ao tabelião exigir prova do alienante no sentido do que notificou os interessados. Se o superficiário der à superfície destinação diversa daquela acordada com o proprietário, será finalizada a concessão, sendo o superficiário responsável também pelos encargos e tributos que caírem sobre a coisa. Formas de extinção da superfície. Pelo advento do termo. Essa é a forma mais comum. O Código Civil estabelece que o prazo deve ser determinado, e, portanto, não há que se falar em notificação do superficiário. Como, por exemplo, transcorreu o prazo e chegou a data prevista para o fim do contrato, automaticamente o direito de superfície se extingue. Não tem a necessidade de o fundieiro vir e notificar o superficiário para que ele devolva a propriedade. Porém, caso tenha chego o prazo e a data e ele não tenha devolvido, o fundieiro está diante do vício de precariedade, ou seja, o superficiário estava legitimamente exercendo seu direito e perde esse direito de exercício em razão do termo final. Sendo a posse justa, passa a ser precária, tendo assim o fundieiro direito de entrar com uma ação de reintegração de posse. Desvio da finalidade contratual. Está disposto no artigo 1374 do Código Civil. Essa finalidade é determinada pela escritura pública e precisa constar nessa escritura qual é o objetivo do superficiário, o que ele pretende com aquele direito, se é construir, se é plantar, e precisa ser bem específico, construir o que e plantar o que. É preciso ser claro, pois qualquer desvio dessa finalidade pode então fundir entrar com ação para a extinção do direito de superfície. Por exemplo, tratando-se de um imóvel rural, e o contrato foi constituído para que ele plantasse e construísse, porém ele não faz nenhum dos dois objetivos, é então considerado como desvio de finalidade, podendo ser extinto o seu direito de superfície. Pela desapropriação. Está prevista no artigo 1376 do Código Civil. Mesmo que haja um direito de superfície, é possível o exercício do poder público, caso ele necessite daquela propriedade, ou perceba a real possibilidade de garantir um interesse público, ou seja, visando o bem comum em razão daquela desapropriação, ele pode pedir a extinção do direito à superfície. Porém, como há uma matrícula de um imóvel com dois direitos reais distintos, o valor da indenização por parte do poder público deve ser proporcional a esses direitos, ou seja, o dono do terreno recebe o equivalente ao valor do terreno, enquanto o superficiário é indenizado pela construção ou pela plantação. Pelo distrato. Seria o desfazimento do contrato, como por exemplo, o prazo foi estabelecido por X anos, porém, com 3 anos de exercício da superfície, nenhum dos dois tem mais interesse, nem o superficiário nem o fundieiro. Caso eles acordem, pode, através da escritura pública, declarar a extinção desse direito à superfície e então registrar na matrícula do imóvel que não há mais direito de superfície algum sobre aquele terreno.
da renúncia. Assim como é possível alguém ser do proprietário de algo renunciar a essa propriedade, é possível também no direito à superfície que o superficiário simplesmente diga que não quer mais aquela superfície e abra mão pelo resto dos anos que ainda resta para exercer aquele direito e extinto então estará esse direito. Efeitos da extinção. Está previsto no artigo 1375 do Código Civil. O que faz a extinção? O principal objetivo da extinção da superfície é que, ao final desse direito, o fundieiro não seja mais só proprietário de um terreno, mas sim de um terreno com construção ou com plantação. O fundieiro que desmembrou parte de sua propriedade e poderes, concedendo estes a outra pessoa, com a extinção desse direito da superfície, há um remembramento do terreno e, portanto, o fundieiro passa a ser proprietário do terreno com construção ou plantação, tendo, sobretudo, a propriedade plena. A propriedade é plena quando estiverem concentrados todos os atributos da propriedade: o uso, o gozo, disposição e reivindicação. Quando encerrado esse direito, o fundieiro não tem qualquer obrigatoriedade de indenizar o superficiário por qualquer coisa que ele tenha deixado ali, tanto pela construção ou pela plantação, somente caso eles tenham estipulado algo no contrato, ou uma cláusula no contrato dizendo que após a saída do superficiário, o fundieiro pagaria uma indenização por aquilo deixado, mas caso contrário, será aplicado o que dispõe no artigo 1375 do Código.